Corinthians e Vasco fazem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil amanhã. Li por aí, Vessa, que o Corinthians já zerou lá no departamento médico, um descansinho para todo mundo se preparar para chegar bonito para esse primeiro jogo. Na verdade, assim, não tem muito mais o que treinar, né? A verdade é essa, agora é jogar e recuperar, foi isso que está acontecendo. Só assim, você não tem mais o que trabalhar a bola paradas, a não ser que você vai fazer uma coisa muito específica pelo Vasco. O Corinthians certamente tomou seus cuidados com o Vasco, como o Vasco tomou cuidado com o Corinthians, aquela coisa de mandar auxiliar por estádio, mapear, os scouts trabalhando. Então, ok, você vai poder fazer ali pensando no adversário alguma outra coisa mais específica. Mas, sinceramente, tudo que os caras já tinham que fazer, fizeram. Agora acho que é mais uma parte mais mental e física do que praticamente tática. Então, os jogadores estão nessa, né, de descansar, vai para banheira de gelo e volta e treina, alguns com fisioterapia, quem está precisando. A dúvida que vai ficar para quarta-feira, para amanhã, realmente faz aquele último exame de secar, né, que você tira o sangue e analisa o quanto aquele jogador está desgastado, o quanto aquele cara está perto de uma lesão ou não. É para isso que esse tipo de exame serve. E aí você faz os exames. Até então, nos dois jogos do Mineirão e da Neoquímica Arena contra o Cruzeiro, jogaram os mesmos jogadores. Os exames, então, para o segundo jogo deram ok. Para esse terceiro, a gente basicamente vai saber mais em cima da hora mesmo. Alguns jogadores claramente estão sentindo mais do que outros, o que também é natural. Mas nessa hora o jogador também não vai querer ficar fora. Eu venho sempre alertando aqui, porque isso é o que os caras contam, né? Jogador nessa hora... você fala para ele, não, segura, você pode ter lesão. Ele fala, então tá bom, eu vou ter lesão, porque depois eu tenho férias e o ano que vem eu vejo o que eu faço e eu volto. Você não vai me tirar desse jogo. Infelizmente é assim que é. A pessoa gostando ou não, o jogador não vai querer ficar fora desse tipo de jogo, mas eu acho que um outro jogador, até pela tentativa de possibilidade do Garro voltar, por exemplo, também é possível que isso aconteça. Sei lá, vem o Bidon para volante, sai um dos volantes, vem o Bidon para trás e o Garro entra de meia. Então, alguma outra coisa pode acontecer, mas de restante eu acho que vai a mesma equipe. O que fica também é o lance dos pendurados. O Corinthians tem praticamente o time todo titular está pendurado. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo, Bidu, Maicon, Carrilho. São 7 ou 8 pendurados. Depois eu confirmo aqui, mas acho que são 8 dos 11 titulares pendurados. 8, né? Então, assim, essa é uma situação que o jogador também vai tentar controlar. Eu espero que sim, na boca. Há uma reclamação e tudo mais. Tem coisa na hora do lance que você tem que fazer a falta, você não vai controlar. Mas que você pode se autodestruir para um segundo jogo com todos esses pendurados, eu não tenho dúvida disso. Vamos ver como a arbitragem se comporta, né? Porque a arbitragem também sabe que tem... Klein, né? Árbitro. O Rafael Klein, lá do Rio Grande do Sul. Eu fiz lá um levantamento, me chama muito a atenção, ele apitou 7 jogos do Corinthians, nunca apitou na Arena. Eu acho isso muito inusitado, só apitar como visitante o Corinthians. O Corinthians nunca ganhou com ele, são 5 derrotas e 2 empates. E 2 das 3 últimas, eu vou pegar os 3 últimos jogos. Teve o 2-0 para o Palmeiras na Arena Barueri, quando eles tomam um baile, um atropelo com 20 minutos, estava 2-0. Então foi até simples para o Klein apitar. O Corinthians não teve força naquele dia lá em Barueri. Foi a única derrota do Corinthians para o Palmeiras no ano e tudo mais. Mas teve o jogo de Brasília contra o São Paulo, na qual pênalti marcado contra o Corinthians, que eu acho também que foi, que o Fagner acerta. E 2 jogadores expulsos, o Corinthians termina com 9. E eu nessa mesa eu não reclamei das 2 expulsões. Acho que os jogadores do Corinthians levantaram o cotovelo, que não deveriam levantar. O inusitado naquele dia em Brasília, sem dúvida nenhuma, foi o São Paulo não ter nenhum jogador expulso. Teve cotovelada de Alan Franco, de Caleri, de Arboleda, todo mundo dando cotovelada à vontade e ele fazendo o que ele queria. Deixou o pau cantar só de um lado e do outro rigoroso, fazia tudo que tinha que fazer. Eu achei uma aberração aquela arbitragem. Eu não contesto o resultado, o Corinthians termina com 9, mas o que ele fez aquele dia... Só que o outro jogo desses últimos 3 que ele apitou é o da Arena MRV. Aquele dia, sinceramente, é outro comportamento dele que eu não faço ideia o que ele queria naquele dia.
porque a ponto do Cuca ficar constrangido na coletiva e o Lianco também. Eu deveria ter sido expulso, ainda bem que ele não deu. O Lianco assumiu que deveria ter sido expulso quando ele perde a bola, puxa. O Héctor Hernandes já tinha amarelo, ele era o último homem. Você podia expulsar pelo último homem, por amarelo, você escolhia. Davam 8 tipos de cartões, ele não deu nenhum. E até o Lianco dá entrevista constrangido depois do jogo e o Cuca também. Então é um cara que pela primeira vez vai para a Neoquímica Arena e eu repito, um cara que apita tanto jogo, 7 como visitante, eu não entendo porque, aliás, ele nunca apitou na Neoquímica Arena, ele vai lá pela primeira vez com esse histórico aí recente que eu disse agora aí de inusitado, né? 5 derrotas e 2 empates. Até aí tudo bem, o jogo como visitante, a tendência é você quase não ganhar, você tá tudo bem. Só que esse da Arena MRV de Brasília realmente... O Barueri não. Barueri com o Corinthians massacrado, controlado, enfim, não tem nada a ver. Mas Barueri, Brasília e a Arena MRV, olha, que esse cara fez aí, vou te falar que eu tenho dificuldade para entender. Viu? A Nata Torres fala que você está pressionando o árbitro já. Não é pressionando não, eu estou tentando trazer o que é. São números, são dados e aqui o Ele meu... não apitou nenhuma semifinal, certo? Não. O Klaus estaria fora, né? Porque o Corinthians envolvido já era sabido que o Klaus não iria. Eu tava achando que ia dar de novo Daronco e Wilton. Meu Deus, eu prefiro o Klein. Eu achava que os dois. Não? Cara, pelo amor de Deus. Eu achava que os dois. Então, os Daronco dois... é bom pro jogo de volta. O Corinthians faz 1-0 aqui. Isso, aí jogo sim. De volta, aí... 179 faltas. Vamos gritar, é campeão. Vai ser um ou outro, eu acho. O Wilton ou o Daronco pra volta. Eu achava que iam os dois. Vamos ver a volta. Sério? Olha, vem cá. Eu também não gosto. Deus eu acho o Daronco o abençoe. pior do Brasil. Deus Irrita ver abençoe. ele apitando para toda hora o jogo. É o Grinch do futebol. Pelo Ele não amor gosta de de Deus, futebol, cara. mas ele apita É pra atrapalhar. irritante, é irritante. Entendeu? Grinch. Sabe aquele monstro Sei, que gosta do sei. Ele é o Grinch do futebol. Ele não gosta de futebol, então ele agora vai apitar falta. Eu vou apitar falta. Nossa, ele é o muito tempo chato. todo, né? Ele Tá descansa faltando no uma coisa jogo. aqui. Um salaminho. Não, é campeão, né? Não, claro que não, Vai ter, obviamente vai que ter, não. é campeão. Tá bom. Já. Agora, tava fazendo uma conta mental aqui, Aí, galera. Alexander. Agora vai. O Vessa vai saber. Quais foram os jogos do Corinthians na Copa do Brasil? Novo Horizontino, 2 vitórias. Palmeiras, 2 vitórias. Atlético Paranense, 2 vitórias. Cruzeiro, 1 vitória e 1 derrota. Então, 8 ó, jogos. O Corinthians contra timões grandes e tal, ele pegou o Palmeiras e o Cruzeiro. Isso. Certo? Porque até o Atlético está na Série B, apesar de todo o gigantismo que o clube criou, mas ele estava na Série B. O Corinthians chegou ali como favorito. Quer dizer, Isso. contra grandes, gigantões mesmo, ele era underdog nos dois casos, contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro. Não Sim. entrou como favorito. A imensa maioria falava isso. Esse cenário muda agora. O Corinthians é o favorito nessa final, não é? Sim, o Corinthians é o favorito, não só pela campanha, mas também pelos jogadores, né? Por mais que o Vasco tenha jogadores importantes como o Coutinho, Ryan, que vivem um bom momento, mas acho que o trabalho do Dorival nessa semifinal de Copa do Brasil foi muito impactante. Tem jogadores de maior peso, como o próprio Memphis Depay, tem o Yuri Alberto, o Rodrigo Garro. Então acho que o Corinthians, como você trouxe, acho que pela primeira vez, talvez, o Corinthians ele tá com esse ar de favorito. Tanto é que a gente está brincando aqui já do título do Corinthians, mas a gente pode colocar, até na minha visão, acho que 70-30 para o Corinthians nessa final, porque eu acho que o Corinthians, a gente até falou ontem sobre o trabalho do Diniz, é que o Diniz a gente não pode contar, né? Ou ele vai golear ou ele vai ser goleado. Então, pela solidez, acredito que o Corinthians sim é o grande favorito e a campanha também na Copa do Brasil fala muito por si. Massa, olha na tela aí os números de Corinthians e Vasco na temporada. Pra gente fazer uma comparação dos dois times. O Corinthians jogou um pouquinho mais, 72 jogos contra 69. Aproveitamento do Corinthians é 56%, do Vasco é de 43%. É baixo o aproveitamento do Vasco, incrível, né? Isso. 88 gols marcados pelo Corinthians, 93 pelo Vasco. Porém, olha o número de gols sofridos pelo Vasco. É uma média de 1,3 por jogo. É um número assustador. Tem bem. O Corinthians não é pouco Corinthians não é bom também, viu? também. Claro que não. 2 por jogo. Obviamente que não. Gols sofridos por Jutaí. Jogos sem sofrer gols, 27 apenas, 38%. No Vasco, 18%. Ele toma gol todo jogo, basicamente. Finalizações para marcar, 9,5 e 9,1, mais ou menos equilibrado. E posse de bola,
Até a do Corinthians é maior que a do Vasco, por incrível que pareça, que é simbólico do time do Diniz a posse de bola, mas tem menos posse Porque de esse é o bola. recorte do Diniz, ele é menor, né? Esse é sem o dúvida, ano, né? Sem dúvida. Teve Esse é o ano, Carille e exatamente, tudo, né? Exatamente, o corte do Diniz é menor. Se você pegar os últimos jogos do Vasco, esse número explode, né? Gol tomado, goleada. Porque perdeu Cara, assim... 7 dos últimos 9, né? Porque ele Não é ganha isso? do Fluminense uma vez e do Inter. Acho que 7 dos últimos 9. mais ou menos. É Tá? mais ou menos isso aí. Então ainda tem gente que fica brava comigo quando eu digo que não precisa nem jogar, né? Um time para ser campeão de mata-mata, ele precisa ter consistência defensiva. Consistência defensiva é algo que a gente não encontra no modelo Diniz de ser, né? Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Então é por isso que eu tenho essa desconfiança do Vasco na final, entendeu? Não há nenhum ser humano vivo nesse planeta que possa dizer que eu estou fazendo zica reversa. Não estou. O que eu estou dizendo é o que eu acredito mesmo. O que eu quero influenciar. Meu Deus! Ou poder. Vocês acham que eu tenho poder de entrar na mente dos jogadores do Corinthians? Tem. É? Tem. Claro que você tem. Esses recortes nossos chegam sempre nos jogadores. Claro que tem. Mas só um ponto desses números, que até são equilibrados, mas eu acho que o Vasco, esses números acontecem em todos os jogos, independente das competições. O Corinthians tem o fator do mata-mata. O Corinthians é diferente no mata-mata, como o Massa falou. É isso, cara. É a consistência defensiva, né? Esse Corinthians não tomou gol pro Palmeiras. Esse Corinthians foi consistente contra o Atlético Paranaense. Um gol só até agora, né? Então, Cruzeiro, a bola aérea do Corinthians ninguém marca. Ninguém Exato. consegue marcar a bola aérea do Corinthians, cara. Então, assim... Entendeu? Ranieri, existe Gustavo essa Henrique, diferença. os caras deitam e rolam. É. Entendeu? Então faz diferença nessa hora. É simples assim, né? Faz muita diferença nessa hora se tem uma bola aérea ofensiva boa. Defensiva, ok também. Tudo bem, o time toma muito gol, mas a gente tá pegando um recorte da temporada toda. E tem gol aí contra o Guarani, contra o Novo Horizontino. É coisa que não, né? Deixa pra lá, né? Então, assim, se você pegar os dois jogos, se você pegar os dois times do Brasileiro, cara, é loteria, né? Agora, se você pegar os dois na Copa, é muito favorito, cara. O Vasco conseguiu ficar atrás do Corinthians no Brasileiro porque quando ele faz os 42 pontos, ele simplesmente para de pontuar. É isso. E aí ele faz 3 com o Inter, se livra do rebaixamento e continua e parou de pontuar ainda. E ficou no 45. Então, realmente, o brasileiro, se for parâmetro, é que eu acho que essa final ela é muito mais do que dentro de campo. Me parece uma final que ela é grandiosa pelos torcedores dos dois times que vivem aí com um noticiário muito pesado, com problemas judiciais, trabalhistas, financeiros o tempo inteiro. Você pega qualquer página de site do Vasco e do Corinthians, divide, né? Metade de confusão, metade do time, mais ou menos ainda, dá uns 40% falando do time. O resto quase sempre é de confusão, tal. Politicamente, administrativamente, até financeiramente, obviamente, é um assunto sempre recorrente nos dois clubes. Então, acho que é um negócio tão grandioso para as duas torcidas. Eu acho que até mais do que para o time, para os clubes em si, para os dois times, para os dois treinadores, me parece uma final grandiosa realmente para as duas instituições de arquibancada mesmo, de torcedores que tentam ajudar, fazer o que podem para, enquanto os dirigentes destruíram, saquearam os clubes financeiramente, com administrações horríveis e péssimas, e hoje um em recuperação judicial, o outro caminhando para isso, se não até uma intervenção judicial, que seria uma parada até mais grave, que é o caso do Corinthians, as torcidas tentando fazer a sua parte. Então, acho que isso daí é algo bastante importante para a gente falar. Tem um negócio que chama atenção, e amigo meu até falou, cara, isso é tão absurdo, é uma supremacia tão grande, que isso me dá medo. Ele falava, eu queria o Fluminense na final, porque uma hora vai acontecer. Uma hora você vai ter que perder. E chegou, não pode ser que seja agora. Ele ficou com isso na cabeça. Paradoxo do Carille. Que é essa supremacia do Corinthians contra o Vasco. Quanto mais você perde, mais perto você está de ganhar. ganhar. Porque ele ficou com isso, ele falou isso que ele queria o Fluminense exatamente por isso, porque é uma supremacia muito grande, é até um pouco assustadora de dois clubes tão grandes, com duas torcidas nacionais. Sabe, você não perde do Vasco, o Corinthians não perde do Vasco São Paulo em 2007, gente. São 18 anos sem perder em São Paulo
pro Vasco, aquele gol do Allan Kardec que praticamente rebaixa o Corinthians, lá em 2007. Foi a última vitória do Vasco. O Corinthians no Rio, nos últimos 13, 14 jogos, perdeu um. E que foi o ano passado com aquele time do primeiro turno que era bem ruinzinho, aliás, o Klein apitando, mas não teve nada a ver porque o time era muito ruim mesmo. O Corinthians toma o 2-0 do Vasco, foi a única derrota nos últimos 10, 12 anos no Rio. 5 mata-matas, Corinthians e Flamengo, o Corinthians ganhou 5. Tantos internacionais que foram Sul-Americana de 2006, Libertadores de 12 e o Mundial de Clubes de 2000. Ganhou as 2 Copas do Brasil que disputou também em 95 e 2009. Então, assim, os dados, essa supremacia ela é muito grande, mas ao mesmo tempo o Diniz foi perguntado isso na coletiva. Falou, não, esquece, daí ficou para trás. Não entra. Ele foi muito claro e ele correto. Mas eu acho que ele foi correto de tirar qualquer tipo de peso nesse sentido. Mas até isso o torcedor Corinthians, ele é ressabiado por natureza. Falou, pô, esse monte de coisa chega uma hora que vai ter que perder e tal. Obviamente, todo mundo perde uma hora. E esse meu amigo comentou isso comigo, né? Que chegou uma hora que ele preferiu o Fluminense. Deixa eu falar um negócio aqui. Alexandre, vamos projetar o jogo, tá? Imagina que o jogo vai começar daqui meia hora. O que o Corinthians faz melhor? O que vocês acham, na opinião de vocês? O que o Corinthians faz melhor jogando na sua casa? Tá? Eu tenho 2 respostas. Primeiro, dois quesitos. Primeiro, a pressão que faz na saída de bola, né? É um time mais agressivo jogando em casa. A exceção é o jogo contra o Cruzeiro, que o primeiro tempo o Corinthians levou uma lavada, mas já vinha com um resultado, é diferente, não é um jogo normal. Condiciona, o segundo condiciona. Não é um jogo normal, tá? Você tem um resultado, você fica meio assim. Beleza. E outra coisa que pouca gente fala é os gols que têm origem na bola aérea. Isso para mata-mata é terror, é um terror, né? Curiosamente, o Vasco tomou um gol de cruzamento contra o Fluminense no Verrete lá, tá bom? E às vezes dá uma estabanada na saída de bola. Aí é isso. Então vamos lá, marcação, saidinha do Vasco, vamos olhar. O que o Vasco faz melhor? Aponta uma característica assim. O que esse time faz melhor? A transição, certo? A transição. Então aí eu acho que paira sobre o Corinthians anular um jogador, que é o Coutinho. O Coutinho é um jogador que é capaz, responsável de colocar os mais jovens lá na frente para decidir o jogo. Então, se ele for bem marcado e o Corinthians pressionar a saída de bola, ele vai ter volume, ele vai ter escanteio, ele vai ter falta lateral, ele vai ter bola parada, mesmo que não faça o gol. Vamos imaginar que o Corinthians não faz o gol. O Memphis teve lá 2 chances, perdeu, o Roberto chutou na trave, não fez o gol, beleza. Mas, olhando friamente, qual dos 2 times tem mais condições de ganhar o jogo? Tudo bem que você olha para o jogo em casa, claro, além do favoritismo posto, mas em termos de característica de time, porque se o Vasco tivesse, mesmo com o Diniz, implantado um modelo de se defender mais robusto, eu diria, olha, cara, chegou o Vasco, eu tô com essa ideia de que o Corinthians vai ser campeão, tá tão na cara que vai, porque é assim que funciona a vida e o futebol, tá? Mas tudo bem, deixa essa parte minha de lado. Eu diria, pô, cara, passou o Vasco se defende muito bem, é um time que entrega poucas bolas para o adversário, é um time que vai marcar bem o Corinthians. Isso não vai acontecer, não é do Vasco. Então, a chance do Vasco qual é? Na transição, sair rápido, errar 0 lá atrás, marcar bem a bola aérea do Corinthians e fazer um gol. Porque aí você vai trazer para o contexto a característica que mais interessante desse time do Vasco, é fazer o jogo andar. Quando o Vasco pega a bola, os caras sabem o que fazer com a bola. Não é um time qualquer, né? Não é cabeça fria, chutão para frente. É um time que sabe o que fazer com a bola. Mas tem uma outra coisa. É a característica do Diniz. Que eu queria ponderar. Nenhum jogador do Corinthians, tem hoje, neste momento, a força física e a forma do Ryan. Nenhum.
O que o Ryan tá jogando, Assim, o que beleza. esse cara tá fazendo, Talvez esse jogador mais... ele pra mim é o principal jogador dessa final. Nenhum. acho. Os do Corinthians, até tecnicamente, você pode falar, o Garro tecnicamente é melhor que ele, ou o Memphis pra finalizar. Você pode falar o que você quiser, mas de ser o trator do time, aquele que vai atropelar quem vier pela frente, o que poderia talvez, porque ele é jovem, tem vigor físico, tá com a virilha ferrada, que é o Yuri. Que claramente no estádio, eu não sei se na TV deu pra perceber, mas no estádio ele tá correndo com dificuldade. Ele teve uma bola esticada na linha de fundo que ele pegaria aquela bola, mas quase que andando. Ele não chegou na bola, porque ele tá com dificuldade de correr. O Memphis também tá. E alguns lances no segundo tempo, eu reparei que ele saiu para correr, dava para pegar, mas ele desiste, fala, não vou me arriscar. Os 2 jogos Entendeu? ele saiu com o joelho cheio de gelo. O que tem lá eu não sei. Os 2 atacantes do Corinthians. Então, assim, esse tipo de jogador, num momento como esse, voando fisicamente. O segundo gol do Vasco no primeiro jogo, 3 caras tentam fazer a falta nele. Isso é 45 do segundo tempo, tá? Isso não é começo do jogo. Os caras vão caindo parecendo dominó, ele vai derrubando. E o cara que faz a falta machuca e ele pega a bola, bate rápido, cruzamento e gol. Então, esse é um ponto que pra mim é muito favorável. Você ter um cara desse, no nível físico hoje, jovem, que era pra estar na Europa já. O perfil desse cara não era nem pra estar aqui no nosso futebol, era pra estar num gigante da Europa. E se o Vasco vender por menos de 35, 40 milhões de euros, pra mim vai ser uma burrice. Porque é um cara muito diferente, é o cara que a Europa ama. Driblador, forte fisicamente e tudo mais. Então, esse é um cara que pra mim pode fazer muita diferença. E o Corinthians hoje não tem esse cara. Pode olhar, não tem nenhum, nem que tá no banco, jogando. Os que estão jogando estão daquele jeito, chegando, porque é uma final e não sei o quê. Fiel, preocupado com a escalação desse árbitro, acha que pode dar BO, acha que pode prejudicar o nosso Corinthians, ele que já fez algumas cagadas aí em jogos, em partidas envolvendo o Corinthians. Teve uma que o Vessone falou, não me recordo qual agora, mas que o Corinthians realmente perdeu, foi atropelado naquela partida. Então não faz muita diferença, mas mesmo assim, se dependesse daquele lance, daquele momento de arbitragem desse juiz que vai apitar a partida, o Corinthians poderia ter sido muito prejudicado. Fica agora essa pulga atrás da orelha, o Corinthians que precisa fazer uma ótima partida nessa quarta, porque dessa vez a gente vai decidir fora de casa no Maracanã, diante de toda a torcida do Vasco. Vão fazer um caldeirão naquele lugar. A dúvida é, Yuri Alberto vai para a partida ou não? O Neto já trouxe no vídeo anterior aqui para vocês que é bem capaz do Dorival talvez tirar o Yuri, não ter certeza se realmente o Yuri vai ou não para a partida, mas e aí, você colocaria quem? Você tiraria o Yuri para colocar, por exemplo, o Vitinho? Colocaria o Guinegão numa final? Arriscaria tirar o Yuri, que independente de estar machucado ou não, podendo jogar, um cara que é decisivo em jogos assim, teria o culhão para tirar? E o Garro, que precisa jogar essa partida. Não tá 100%, mas é dentro de casa. Única partida que a gente vai ter dentro de casa, a volta vai ser fora. O Garro precisa jogar o que ele puder, porque a gente viu a diferença que ele faz. E o Ranieri, que também não tá 100%, também precisa ir para essa partida. Deixa a sua opinião nos comentários sobre essa provável escalação e a escalação desse juiz polêmico, hein, fiel? Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan. Até o próximo vídeo. Valeu!